Vamos começar pela questão do PASEP. Muita gente imagina, e vendo o que o governo tem divulgado, que ia dizer, aquele valor lá, ou que tem, e pronto, acabou. Aí tem gente até que diz assim, eu nem vou lá, eu estou devendo as taxas no banco, vou deixar lá o banco... Mas não é bem assim a história, né? Sim, sim. É muito diferente disso, na verdade, né, Douglas? Primeiro, muito boa tarde para você, telespectador, boa tarde, bancada. Para botar especificamente para o Wesley, que só para defender meu nome, eu fiquei com receio de escrever o nome do Wesley no WhatsApp, porque era mais difícil que o meu. Então já começa daí, né? Com toda certeza do que é mais difícil. Mas vamos lá. Ao que tange ao PASEP, é importante frisar que realmente esse receio do servidor até de buscar esses valores, ou esse desânimo em sacar valores de 500, 1.000, 2.000 reais, ele é completamente reversível no atual cenário, né? O PASEP, ele surgiu ainda em 1970 pela Lei Complementar número 8. E quando ele surge com uma finalidade específica, que é o quê? Formar o patrimônio do servidor público. Então, os entes federativos, o município, o Estado, a União, eles tinham o dever de repartir a sua receita com os servidores públicos, vinculados àquele órgão, aquelas entidades. O que é que acontece? Até 1988, que é o ano da atual Constituição, essas receitas elas foram preservadas e depositadas corretamente. Com a mudança da Constituição, mudou-se a finalidade do PASEP, e quando muda a finalidade do PASEP, ele deixa de formar o patrimônio do servidor público e passa a integrar o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E esse Fundo de Amparo ao Trabalhador trouxe algumas consequências. A primeira é que os valores que iam ser depositados reduziram o seu montante, né, de depósito. Mas qual foi o grande problema em razão do PASEP? O Banco do Brasil, que é a instituição financeira responsável pela gestão do Fundo PASEP, ela usurpa esses valores com a mudança da finalidade. Vocês imaginam o seguinte cenário: nós estávamos mudando a Constituição, mudando o regime político que o Brasil vivenciava, saindo de anos de regime militar para uma nova república, com uma nova Constituição, mudança da moeda, está saindo do cruzado para o novo cruzado. Então, inúmeras mudanças, ainda tem a mudança da finalidade. Então, o que é que acontece? Nessa efervescência cultural, nessa efervescência social, o Banco do Brasil pega os valores que tinham lá depositados e retira a título de capital de giro do próprio banco. Caladinho, caladinho. Caladinho, caladinho, e assim continuou. Até pouco tempo atrás, quando cumprindo o seu dever de prestar contas diante do Tribunal de Contas da União, ele dá publicidade que tem um fundo PASEP já estimado em 20 bilhões de reais, que seria o dinheiro do servidor público que não foi restituído, né? E é importante ressaltar que esses valores que foram retirados pelo banco, eles violam uma previsão constitucional. A previsão constitucional do artigo 239, mesmo mudando a finalidade, ela prevê que esses valores deveriam ser preservados, ou seja, violou uma ordem constitucional, retirou esses valores do servidor público e não restituiu. O senhor falou em 20 bilhões de reais, mas o servidor público parece que, em sua maioria, não sabe desse dinheiro. O que ele precisa fazer para poder colocar a mão na parte que lhe cabe? Então, o servidor público ele precisa primeiro identificar que realmente sofreu esse dano, né? E a forma da gente identificar que o servidor público foi lesado é indo até o banco, retirando um extrato microfilmado, que é um documento onde vem inúmeros códigos e valores que vinham sendo depositados, contendo um saldo atual da época, o saldo anterior. Esse saldo, ele vai determinar, a gente vai, através da análise desse extrato microfilmado, se os valores que ali tinham depositados foram preservados ou não foram preservados. E aí é interessante até pontuar, Wesley, que realmente, apesar dessa situação ela ter ganhado uma publicidade muito grande, ainda tem muitas questões em torno dela que trazem muitas dúvidas para os servidores, muita dúvida para os magistrados e muita dúvida ainda para o cenário da advocacia. É uma ação considerada recente ainda no nosso cenário piauiense, mas que tem uma boa viabilidade de garantir valores para o servidor público. Eu quero não falar do saque, mas eu quero saber como é que ficou o abono PIS/PASEP depois da reforma da Previdência. Muda alguma coisa? Então, o PIS/PASEP ele continua sendo uma verba de natureza tributária destinada à contribuição social, ou seja, o custeio da Seguridade Social. Com a reforma da Previdência, apesar de não ser a minha área, sou tributarista, mas é mantida essa finalidade do PASEP, já que é uma previsão constitucional. E a reforma da Previdência ela não atinge o artigo 239,
o que não muda a finalidade, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, meio que essa finalidade do PIS/PASEP continua intacta diante desse cenário da reforma. Pedro. No seu escritório, alguém já recebeu? Então, aqui no Piauí já está saindo as primeiras decisões. Já está saindo as primeiras decisões. Algum cliente dele, porque... Pois não, doutor. Já está saindo as primeiras decisões, mas ainda não houve o repasse, o trânsito em julgado dessa ação. Como eu falei, é uma temática nova aqui no Piauí. E, como diz na minha terra, ainda tem muito pano para manga, tem né? alguma estimativa aqui em termos de pior, Estado de quantas pessoas podem ser beneficiadas através dessas ações? Além do Pedro, né, que ele está interessado, porque ele quer saber, porque ele quer ir lá. Não, já ajuizei a minha. Olha aí. Está ajuizada. Sim, pode responder a pergunta do Wesley. Então, vou responder a pergunta do Wesley. Wesley, na verdade, para a gente identificar quantas pessoas têm direito à restrição do PASEP, entra numa discussão jurisprudencial muito interessante. O primeiro ponto que me entusiasmou no PASEP é exatamente a natureza jurídica que foi apontada inicialmente. O que foi que aconteceu? Entendeu-se que, por ser uma verba de natureza tributária, tínhamos ali uma relação jurídica obrigacional tributária. E com isso tinha algumas consequências. A primeira dela é o quê? Que o prazo prescricional seria de 5 anos, porque seria regulamentado pelo Decreto-Lei 20.910. Esse decreto estabelece o prazo contra as ações ante a Fazenda Pública. Ou seja, se você vai executar o município, o Estado, a União, para restituir valores, você tem até 5 anos, conforme esse decreto, que é lá de 1932, para reaver esses valores. É o prazo prescricional. Com isso, a gente entra na discussão jurídica e afasta essa relação jurídica obrigacional tributária. Porque essa relação, em torno do PASEP, ela não é uma relação que coloca um ente federativo, nem o Estado, nem a União, nem o município no polo passivo. Ela coloca tão somente o Banco do Brasil, por ter sido ele a instituição responsável por cometer a conduta ilegal. Agora, doutor, só para a gente esclarecer o telespectador, como é que o telespectador vai saber se ele tem direito, se não tem direito, quem é que tem direito, quem é que deve ir lá? Como consultar? Como consultar? Pronto. Essa discussão que eu estou levantando em torno do prazo prescricional, ela leva exatamente para essa resposta de quem tem direito. Porque, primeiro ponto, todo servidor público que ingressou antes de 1988 tem direito a reaver esses valores desde que tenham sido usurpados. Então, o primeiro ponto é identificar se teve os valores usurpados, se não foram preservados. Como é que ele identifica? A data. A data, só pela data. Dos valores que continham em 1988 até setembro de 1988 e um comparativo com 1989. Porque quando você olha esses dois extratos, você vai identificar que o valor que tinha em 1988 não foi preservado em 1989. Mas o ponto importante é que, inicialmente, só poderia buscar esse direito, conforme a jurisprudência inicialmente entendeu, quem se aposentou em até 5 anos. Porque no momento da aposentadoria é uma das hipóteses de saque do PASEP. E aí, se você se aposentou em até 5 anos, você estaria dentro do prazo prescricional. Mas veja a quantidade de pessoas que não poderiam reaver esses valores se fosse mantido esse posicionamento de que apenas nos últimos 5 anos da sua aposentadoria você poderia restituir esses valores. Perfeito. Então, o que foi que aconteceu? Para deixar bem claro para o telespectador, para os colegas advogados, para os colegas magistrados, os excelentíssimos magistrados, para a bancada. O PASEP, ele traz a seguinte possibilidade, essa relação. Como o banco cometeu essa atitude, a gente afasta a relação jurídica obrigacional tributária, afasta o decreto do prazo prescricional de 5 anos, incide qual prazo, então? O prazo prescricional de 10 anos, que é o previsto no artigo 205. Dobra, então, né? Dobra o prazo. Mas tem outro ponto muito interessante, Pedro, que é o quê? Não somente o prazo dobra com essa posição, mas o momento que inicia a contagem do prazo é importantíssimo. Porque se realmente formos contar de 10 anos da aposentadoria até hoje, ainda vai ter muitas pessoas que teriam direitos, que foram lesadas, que não vão reaver esses valores. Então, qual é a nova posição jurisprudencial que nós estamos sustentando? É exatamente de que não houve a ciência inequívoca de que você sofreu dano. Então, o servidor público, quando ele recebe esse PASEP, quando ele saca o PASEP, ele não sabe que sofreu um dano. Ele não sabe que teve valores usurpados pelo Banco do Brasil. Ele deposita simplesmente a sua confiança
no que o banco fez a devida gestão, o que não ocorreu. Então, qual é a novidade que nós temos com esse posicionamento? A novidade é exatamente que qualquer pessoa, independente do período da sua aposentadoria, Daquela época pode recorrer desde que tenha sacado o extrato, tenha retirado o extrato microfilmado dentro dos últimos 10 anos. Porque aí inicia-se a contagem do prazo prescricional. Então, para deixar bem claro, quem pode pleitear o direito à restituição dos valores do PASEP? Qualquer servidor público, municipal, estadual, federal, militar, funcionário público também, que ingressou antes de 1988, Só o Pedro mesmo. e que sacou o extrato PASEP, que retirou o extrato PASEP nos últimos 10 anos. Então, essa novidade em cima do prazo prescricional, que demanda uma complexidade da compreensão e que está assentada, que está consolidada na jurisprudência da súmula 278 do STJ, que estabelece exatamente o prazo prescricional começa-se a contar a partir da ciência inequívoca do dano sofrido. Então, o servidor público ele só sabe que sofreu um dano a partir do momento que ele retira esses extratos. Obrigado pelas informações, doutor. Obrigada. Seja bem-vindo sempre à bancada Piauí.